Olá, bom dia. Desculpem, estou 5 minutinhos atrasada, mas estou aqui agora. Hoje a gente vai estar aqui com a Rosana Zanella, fantástica, gestalt terapeuta super, ultra fantástica. Bom dia, Giovana, de novo, Carol, Dani, bem-vindos. Tava pedindo desculpa pelo atraso. Hoje eu atrasei 5 minutinhos. Tudo bom, Cláudia? Claudinete. Hoje eu vou estar aqui falando com a Rosana Zanella para falarmos a respeito do atendimento de criança. Como vocês sabem, eu não sou terapeuta de criança, eu sou terapeuta de família, mas muitas pessoas mandaram mensagem, né, quando eu abro lá o nosso bate-papo, muitas pessoas pediram para falar sobre atendimento de criança. Então, hoje e semana que vem, vamos falar sobre atendimento de criança. Olá, Ilka. Rosana acabou de entrar, vou aqui chamá-la. E eu convido a vocês estarem, tanto hoje, né? Mas quem assistir gravado, vir semana que vem. Semana que vem a gente também vai estar falando sobre criança com outra pessoa. E eu convido a todos vocês virem falar sobre isso, trazer as suas perguntas, seus questionamentos. Rosana acabou de entrar. Bem-vinda, Rosana. Rosana, para quem não conhece, ela é lá de São Paulo, tá? Ela trabalha com criança, sempre trabalhou com criança, uma gestalt terapeuta fenomenal, tá, gente? Eu realmente estou me sentindo muito privilegiada de poder ter esse aceite dela. Ela hoje trabalha, ela é uma das professoras da SEDES, é uma das professoras da FMU, dentro do curso lá de Gestalt Terapia, não é isso? E Isso. também está coordenando agora uma nova formação, um novo curso na Unisul, que, se eu não me engano, é esse que está junto com a Maria Conte, Karina. Karina e a Fátima Martuccelli, isso. Isso, que a Karina, quando fez a Estamos live, ela juntos. também falou desse curso. Então, quem Isso, for de estamos São juntas Paulo, nessa empreitada. vocês estão muito bem Em São servidos de Paulo, pós em São Paulo. é verdade, olha, em São Paulo, aqui em São Paulo nós temos, eu acho até pouco, se quiser saber. Nós temos três lugares de pós, né? Tem o Instituto Gestalt São Paulo, que é da Miriam Bove Fernandes, do Luiz Lilienthal, da Cláudia Rinaldi, e tem o SEDES Sapiense também, bem tradicional, e atualmente tem o da Unixul, também, que faz 4 anos que nós estamos com o curso lá. Né? Mas primeiro, bom dia, gente, Bom bom dia. dia para vocês. Obrigada, Paula, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui falando de um assunto que eu amo, que é o atendimento de crianças. Eu amo falar disso, gosto muito. Assim, eu gosto muito de crianças. Gosto muito de trabalhar com crianças e de brincar com crianças. Eu sou uma pessoa que gosto muito de brincar. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é entrar em loja de brinquedos, olhar e ver, será que isso dá para colocar no consultório? Né? Então, e aí às vezes eu compro, às vezes dá certo no consultório, às vezes fica lá, não dá muito certo. E uma das coisas mais legais é chegar com um jogo no consultório e às vezes eu chego no horário da sessão com um jogo novo, assim. E às vezes a criança nem tchô, e às vezes a criança, o que é que tem aí? Tem esse jogo. Ah, tá. Ah, vamos jogar? Vamos. Eu não sei ainda como joga. Vamos descobrir juntos. Que isso eu acho interessante, porque você
Não tem aquela coisa de o psicólogo é aquele que sabe tudo. Não, ele vai descobrir também. Tem coisas novas que nós temos que descobrir juntos. Um Sim. jogo novo, qualquer coisa. Ou quando a criança traz um jogo novo para o consultório, um jogo da casa dele, que ele traz, olha, eu quero brincar com isso hoje. Ok, vamos brincar com isso. Então, é um pouco por aí, né? É o E tempo do descobrir, né? A criança é tá com a descoberta, né? Querendo descobrir o mundo, né? E é a interessante você criança, poder trazer isso, né? isso. A criança quer descobrir o mundo, e quanto mais coisas a criança se vê de desafios, a criança gosta. Alguns demoram um pouquinho. Ah, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não estou conseguindo. Principalmente o online, às vezes dificulta um pouco e outras vezes facilita. Tem os dois lados. Como tudo, né? Sim. Como tudo. Como no consultório tem aquela criança que vem, te abraça, te pega, te lambe, te beija, e tem aquele que fica mais afastado. E são jeitos diferentes de ser, e nenhum está certo ou errado. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, né? Então, no consultório tem aquela criança que é exploradora, então quer ver tudo, tudo que eu tenho que tem aqui eu quero ver, eu quero descobrir. O que é isso? Isso eu posso jogar? Vamos tentar? Porque às vezes tem jogos que demandam uma certa cognição que uma criança de 5 anos ainda não tem, ainda não sabe ler. Então a gente adapta. Então vamos adaptar. Olha, esse é para crianças maiores, mas se você quiser jogar, a gente adapta. Ah, ok, então tá bom. Né? Então, as que são mais descobridoras, mais curiosas, vão querer experimentar. Outros não. Outros, então não. Então eu quero esse outro aqui que eu conheço. Ficam naquele conhecido durante um tempo, até que chega uma hora que, sabe, é como se eles dissessem, agora eu estou pronta para experimentar o novo. Sim. Tem isso também. É Ué, eu fantástico isso quando sumi você aqui. fala sobre, né, que tinha uma mensagem aqui do Luiz, antes dele falando que ele é odontopediatra, na verdade, ele é da odontologia, dentista Que fantástico. legal, que bacana. E ele falou que adorou o tema, por ser atendimento de criança. E eu fantasio que a criança é exatamente assim em todos os lugares novos, né? Obviamente em casa, não necessariamente. Né? Que quando você foi falando, eu fui pensando nos meus filhos. Meus filhos são em casa uma coisa, chega, né? Assim, é a novidade. Então, meu filho é mais explorador, minha filha ainda está mais na coisa do vai atrás dele, né? Se ele explora, ela vai junto, se ele não explora, ela se contenta com um brinquedo. E para ela tá bom. Ele não, ele quer mais, ele quer explorar, ele até no play, né? Ele não se contenta com um parquinho. Aqui no prédio, sei lá, acho que a gente tem uns 6 parquinhos. Ele quer ir nos 6, todos os dias, Seis. entendeu? Ela se contentaria só com balanço, ela estaria feliz com o balanço. Então, são coisas que é exatamente isso que você está falando, da personalidade de cada criança. E quem Das, comanda a sessão da psicoterapia, pelo que você está me dizendo, infantil, assim como a de adulto, mas é a criança, né? é a Não, o criança. terapeuta não tem que ficar ali elaborando uma sessão, porque é a criança que vai dizer o que ela quer. Isso, embora muitas vezes nós temos umas cartas na manga, nós temos algumas propostas que nós podemos colocar, né? Por exemplo, hoje eu pensei da gente fazer argila, o que você acha? Ah, eu quero. Ah, não, eu não quero. Ou alguma coisa completamente diferente que surja, um brinquedo novo, um jogo novo, né? Mas tem aquela criança que quer sempre tudo igual. Faz aquela rotina que é um jeito da criança vincular com você, que é um jeito da criança lançar a mão das suas potencialidades, do conhecido. Eu me sinto confortável com o conhecido. E você falou uma coisa importante, já vou falar com o Eduardo também, o odontopediatra.
tem uma coisa que você falou importante, né? Que o seu filho é de um jeito, a sua filha é de um outro jeito. Por conta disso, eu gosto e eu já falo no começo, no contrato com os pais, que eventualmente eu vou chamar os irmãos para fazer uma sessão com os irmãos. Porque tem dois fatores aí. Primeiro que os irmãos ficam doidos para saber o que acontece nas sessões. Tem isso. Segundo, você vê o relacionamento entre como é que esses irmãos brincam, quem é que é mais líder, quem que mais segue, o que a gente pode modificar nisso, o que pode alterar, que tipo de coisas que a criança que sempre segue pode se descobrir, né? Por exemplo, hoje, que tal você escolher? E é interessante porque geralmente o cliente, eu peço permissão a ele, olha, estou pensando da semana que vem ou daqui 15 dias, a gente fazer uma sessão com os irmãos, podemos? O que é que você acha? Né? Eu quero, eu não quero, então eu respeito. Se ele não quer, eu vou respeitar, porque o meu cliente é ele. Mas geralmente eles querem, e eles querem, porque é assim, eles se sentem os donos. Olha, aqui é isso, olha as coisas que tem aqui, olha, sabe? Né, esse é o meu momento, então eu tô deixando você entrar, sabe? Mas aqui quem manda sou eu. Esse espaço é só Isso. meu, tá? Esse espaço é meu, tô deixando você entrar hoje, mas é meu. E às vezes a criança vem, minha irmã pode entrar hoje junto? Você tá querendo que ela entre? Entra. Já aconteceu de um amiguinho estar na casa naquele dia, passando, ou um primo, uma prima que está passando férias na casa, aí ele pode entrar junto. Aí se o pai e a mãe permitem, né? Porque eu não estou com o pai e a mãe da criança. E é uma sessão, eu não vou trabalhar conteúdos profundos naquela criança que está ali de visita, mas a interação, eu vou trabalhar a interação deles. Então, é bem interessante isso que a gente já começou a engatar nesse assunto, porque nós, terapeutas, nós gestalt terapeutas, e eu acredito que qualquer psicoterapeuta de crianças tem que ter uma criatividade muito grande e uma disponibilidade interna para aquilo que vai aparecer, para aquilo que vai surgir. Então, às vezes eu invento. Você desenha comigo? Sim, vamos desenhar juntos. Vamos desenhar juntos. E é interessante porque eu dou supervisão para graduandos e surgem muitas dúvidas. Mas como assim? Você vai desenhar junto da criança? A sessão não é dela? Sim, é dela e é nossa. É nossa, na verdade. Ela comanda. Se ela está pedindo para eu desenhar, eu vou desenhar. Então, se a criança às vezes se recusa a desenhar, você se importa se eu desenhar? Pode desenhar. E aí a criança fica olhando, eu também quero. Porque às vezes a criança tem uma autocrítica muito grande, mesmo sendo pequena, tem uma autocrítica grande. Nossa, eu não vou desenhar porque eu não sei desenhar. Então eu começo a desenhar e eu faço um rabisco, eu faço alguma coisa que a criança olha, isso eu também sei fazer. Então vamos fazer junto. E quantas coisas nós vamos descobrindo juntos, né? Eduardo, não sei se está aqui ainda, mas enfim, odontopediatra. Eu conheço uma odontopediatra, meu consultório fica num prédio que tem médicos, dentistas, escritórios, enfim. E tem uma odontopediatra. Você chega no consultório dela, você tem meio que pedir licença para entrar, tamanha quantidade de brinquedos espalhados no chão, bichinhos, não sei o que é o jeito. E ela atende muita criança pequena, que é
um jeito da criança começar a vincular também, né? Odonto não é só aquilo ruim que os pais passam, eu vou te levar no dentista, ó, mas não vai ficar com medo não, viu? Porque aquele motorzinho não dói. Pronto, falou que não dói, é porque já sabe que vai doer mesmo, né? Tem uma pergunta na odontologia, quando tem um dos irmãos mais resistente, eu gosto que o mais resistente veja o outro em tratamento, pois existe a tendência em imitação de comportamento. É verdade. Eu tive um cliente uma vez que não ia em dentista de jeito nenhum, eu combinei com uma dentista que atendia crianças, e eu falei para ele, eu vou com você, vamos lá? Então ela fez um negócio tão legal, ela simplesmente pegou um algodãozinho, molhou na água, em alguma coisa, e passou o algodãozinho nos dentinhos dele. Ah, isso também é dentista? Dentista também faz isso, dentista também faz isso. Né? E eu fui junto. Se você for comigo, eu vou. Então eu fui comigo. Eu digo assim, a nossa profissão é uma profissão de desafios. Você nunca sabe o que a criança vai precisar e os seus limites você tem que se pôr, mas tem que estar aberta também para as coisas que acontecem. Né? Então, a flexibilidade não é só esperada na criança, né? Também é esperada em quem trabalha com a criança. Porque se a gente tenta enquadrar, né, naquilo que é bonitinho ou perfeitinho ou como manda o manual, a gente nunca vai conseguir enquadrar a criança e nunca vai conseguir ter um bom trabalho, né? Um trabalho de interação com a criança, que a criança se sinta disponível para aquilo, pronta para entrar na relação com você, porque imagina, você tem muita regra, lógico. É muito difícil. Exato, exato. Na verdade, o que a gente tem de regras é no contrato, né? Aqui é um espaço, nós temos um horário, nós temos os brinquedos para a gente brincar, mas tem uma regrinha. Eu não posso me machucar, nem machucar você, e você não pode se machucar e me machucar. A gente tem que se respeitar. E os brinquedos a gente vai conservar. E quando a gente acaba, a gente guarda os brinquedos. Então é uma regra simples, que não é tão simples assim. E a criança, para burlar isso, é muito fácil, porque quando ele quer te bater, ele vem te bater sim. Eu tinha um cliente que eu apanhei muito dele, e eu aprendi muito com ele. Foi o que me fez entrar para a Gestalt terapia de crianças, foi esse menininho que eu atendi. Porque eu tinha uma supervisão kleiniana maravilhosa. Maravilhosa. Klein é maravilhosa, sim, né? E um dia o menino falou para mim, ele tinha 4 anos, quer parar de falar de pai e mãe? Para com isso, Rosana. Para de ficar falando pai e mãe. Dani, eu já te respondo. Para de ficar falando de pai e mãe. E aí, eu tinha recebido o livro da Violet Ocklander, Descobrindo Crianças. Tem tanta coisa legal, eu comecei a fazer aquilo. E ele interagia comigo, via as propostas que eu ia fazendo. E o supervisor falava, eu não gosto disso, Rosana, eu não gosto. Porque ele era kleiniano. Não tinha que gostar mesmo. Aí ele falou assim, você faz direitinho, mas essa não é sua praia. Eu vou arrumar uma supervisora para você, humanista, existencialista. Ele arrumou mesmo. Eu fui, eu não gostei muito dela. Na época eu achava que ela era muito... me pressionava na parede, sabe? E o meu supervisor, o Ernesto, era tão doce. Então eu falava, não, eu quero ele de volta. Mas aí eu entrei no SEDES, comecei a ter contato com outras pessoas e tal. E foi interessante porque uma das coisas que esse menino fazia comigo era assim, ele fazia desenhos e alguns ele guardava na caixa dele na época. E o atendimento kleiniano usa caixas individuais. Cada criança tem a sua própria caixa. Hoje eu não trabalho assim.
E ele fazia, e às vezes ele queria levar embora. Então, o que eu tinha aprendido? Não pode levar, você não pode levar a Rosana para sua casa. A Rosana fica aqui, as coisas que você faz ficam aqui, ficam na sua caixa. E a semana que vem vai estar aqui. Mas fui eu que fiz, Rosana. E a Anta aqui não percebia isso. Fui eu Presa que na fiz. regra. Presa na regra, presa na regra. E aí, quando eu não deixava, ele rasgava, ele partia para cima de mim. Era muito saudável dele isso, né? Depois é que eu descobri, isso é saudável o que ele fazia. Ele está tomando posse daquilo que ele quer, né? Está tomando posse daquilo que ele quer. E aí ele, então, brigava comigo, mas acabava guardando, a sessão acabava terminando antes. Quando eu comecei a mudar o jeito, a primeira vez que ele fez um desenho, ele pegou o desenho e mostrou para mim. E agora eu vou levar para casa. Tipo assim, agora ela vai, não vai deixar e eu vou bater nela. Eu falei, sabe, eu tenho sido muito chata com você. Muito chata. Então nós vamos fazer um combinado. Algumas coisas eu até vou querer que você deixe aqui para mim. Mas outras, daqui para frente, se você quiser levar, você vai poder levar para sua casa. Porque eu acho que você quer levar as coisas bonitas que você faz. Esse menino, ele abriu a caixa dele, tirou um bolo de desenhos. Um bolo. E começou. Esse vai, esse fica, esse fica, esse vai. E ele sabia exatamente quais tinham sido aqueles que ele queria levar. E ele levou, e foi assim um marco para mim, foi um divisor de águas para mim. Que aí eu falei assim, esse é o jeito que eu quero trabalhar. Esse é o jeito. Né? E ainda naquela época não tinha um celular que você tirava a foto e guarda. Você quer ficar com o desenho da criança, porque você quer escrever um artigo, você quer alguma coisa, você pode. Posso tirar uma foto aqui? Sim. Tira a foto e fica para você. Naquela época não tinha isso. Então, foi um grande divisor e um grande aprendizado. Então, hoje, já existe essa coisa. Você quer levar, o que você quer fazer? Às vezes, quando eu quero que leve, até eles não querem levar. Não, fica aqui, fica para você. É interessante quando você fala isso, Rosana, porque assim, dentro a Gestalt terapia, ela é uma abordagem onde a gente fala muito sobre autenticidade, né? Sobre trabalhar a autenticidade, trabalhar com que a pessoa se auto-reconecte, né? Assim, possa se conectar com suas vontades, seus desejos e possa, então, agir de acordo com isso. E é interessante quando Exato. você fala isso, porque quantas vezes a gente com uma criança, e aí eu estou falando como mãe, porque volto a dizer, eu não sou terapeuta de criança, mas eu sou mãe, o quanto muitas vezes a gente fica perdida, né? Assim, quanto mãe, obviamente, eu tenho que dar regras, né? Muito mais regras do que se ela estivesse numa terapia. Mas Sim. enquanto eu fico, né, assim, posso ficar perdida, quantas outras tantas pessoas sobre o quanto eu preciso bancar uma regra ou o quanto eu preciso autorizar essa criança a ser autêntica. Porque é isso que ela leva, né, para a vida, para sempre. Então, esse limite entre a autenticidade, né, a criança poder perceber que ela tem vontade, a gente confirmar essa vontade. E aí, às vezes, eu fico com uma sensação de que o pessoal que está começando, né, o atendimento com criança, ainda aprendendo, fica muito perdido nisso, né? Pode tudo? Posso deixar jogar todas as almofadas? Posso deixar me bater? Qual é o limite disso? Né? Então, assim, isso é muito difícil realmente a gente identificar e perceber. E aí eu fiquei com uma sensação assim, você acha que o primeiro ponto seria o terapeuta primeiro confirmar em si o seu próprio limite? Em si, o seu próprio limite, trabalhar a sua criança interna, né? Eu sempre digo que o pilar para ser psicoterapeuta são 3 pilares: a teoria, a supervisão e a própria psicoterapia. E porque os seus clientes vão bater
na sua individualidade, nas suas fragilidades. E mesmo quem não goste de trabalhar com crianças, eu acho interessante fazer um curso de atendimento de crianças, porque no curso ele vai trabalhar a sua criança interna. E o cliente vai trazer a sua criança interna também ali na sessão. Então você tem que ver qual é o seu limite, o quanto que eu quero, o quanto que eu fico confortável ali na sessão com a criança. Essa criança que vinha, ele me puxava os cabelos, e eu sabia que esse era um jeito de expressão dele, eu segurava ele, eu abraçava. Esse era o meu jeito de conter, porque ele tinha 4 anos também, né? Se é um adolescente de 12 já é diferente, né? Ele pode me machucar de um jeito forte mesmo. Mas existe uma regrinha para aprender, isso pode, isso não pode. Eu dava supervisão e foi muito interessante numa faculdade, e cada criança tinha a sua caixa individual na faculdade. Então, o combinado era que no final cada criança guardasse, sim, os seus brinquedos. Uma das piores coisas é falar para a criança, guarde os brinquedos, né? Então, eu sempre dizia, o terapeuta tem que guardar junto. Você brincou junto, você guarda junto. Então, nós vamos guardar. Nós brincamos junto. Não é assim, agora você guarda. Não, isso é autoritário. Nós vamos guardar juntos. E aí a criança muitas vezes ficava, né? Tinha um que não queria guardar de jeito nenhum. Até que teve um combinado assim, olha, a gente tem que guardar porque o que ficar fora da caixa vai ficar aqui e a semana que vem não vai estar na sua caixa. E aí a criança entrou, entendeu isso, tomou essa responsabilidade. Se eu não guardar, a semana que vem não vai estar na minha caixa, deixei fora, como é que vai estar lá? E aí tinha dia que ele falava assim, por sua culpa, falava para a terapeuta, eu tenho que guardar isso aqui, porque senão a semana que vem não vai estar aqui. Nós temos que guardar, é verdade. Mas com isso, ele foi entrando na regra, na fronteira, porque não é assim, por mais que nós somos abertos, não é a festa do caqui, não é tudo pode. Eu vou pintar as paredes do consultório. Pode ser que eu tenha uma parede que seja lavável e que eu permita que a criança pinte a parede. No meu consultório, não tem uma parede lavável. Então, a pintura tem o lugar certo para pintar. Tem coisas, não é assim. Porque nós trabalhamos, e eu entendo também que como terapeutas, nós trabalhamos não só como uma terapia, com a terapia de restaurar, de reestruturar, de trabalhar com conflitos, mas como uma psicoeducação também. Entra na psicoterapia infantil, eu acredito muito que entra a psicoeducação. Porque quando uma criança chega e fala, eu não sei brincar de jogo da memória, vamos aprender juntos. Isso é psicoeducação. E quando você vai mostrando para a criança, puxa, esse aqui eu virei, eu sei que aqui tem uma maçã, então eu vou virar uma outra pecinha. E com isso, eu vou trabalhando o raciocínio da criança também. Sim. Né? Eu vou ajudando a criança a pensar. Isso é uma psicoeducação também. Teve uma pergunta aqui do eletrônico, isso. Isso. Bem interessante, porque hoje em dia a maioria das crianças estão com os eletrônicos assim, só querem brincar com os eletrônicos. Então, enquanto eu estiver fazendo vínculo, vamos trazer o eletrônico. Eu sempre falo que a Melanie, que foi a que criou a caixa lúdica, né? Eu chamo ela de Titia Mel, criou a caixa lúdica. Pode ser que, e tem gente que fica com aquela mesma caixa lúdica, é o barbantinho, é a família terapêutica, é o carrinho e só, sabe?
Mas o mundo cresceu, tem tantas coisas, eu sempre digo que talvez ela colocaria um game no, no, na caixa lúdica. Então, eu vou fazer vínculo com essa criança através do joguinho. Se ele traz o joguinho, me ensina, me conta como é isso. Agora, no online, então, eles ficam com você e ficam lá também no jogo. Me conta, e como é que esse Fortnite, então, é o must de agora? Eu nem sei como é, mas eu sei que é o must. E aí tem os bonequinhos dos jogos, e eles vão falando dos bonequinhos, e eles estão falando deles também. E qual é o personagem? Se você fosse um personagem desse jogo, como é que você seria? Aí teve Sim. uma vez que eu fiz uma terapia com dois irmãos que entraram na terapia, e nós fizemos um jogo no computador. Era um joguinho que tinha há tempos atrás até, era de tipo uma lanchonete, então tinha que preparar um prato, não sei o quê. Então, cada hora era um que tinha que preparar. Isso promoveu uma interação entre eles. E é lógico que a criança que só pensa em jogos eletrônicos, nós temos que entrar numa coisa que é a sua praia, Paula, a terapia familiar mesmo. O quanto que os pais estão permitindo que a criança só fiquem nos jogos eletrônicos. O quanto Sim. que os pais também não promovem outra coisa e não colocam esse limite. Porque antigamente era TV. Ah, então vai, fica lá na TV, e a criança ficava grudada na TV o dia inteiro, não queria saber de outra coisa. Hoje são os jogos eletrônicos. Então nós temos que ter um papel também de promover, de estimular esses pais, mobilizá-los para que eles inventem outras coisas também. Ah, vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos fazer um quebra-cabeça. E se os pais começam a jogar, a criança entra. A Sim. criança entra. E no consultório, de repente, aos poucos, eles vão começar a se interessar por outros brinquedos também. Né? Eles vão começar. Mas no começo, para fazer vínculo, não adianta eu falar, é proibido jogos eletrônicos aqui. Não, porque é o que é o mundo dele. É o que ele sabe fazer. Então eu tenho que entrar no mundo dele. E no mundo dele, se é isso, então vamos lá. É isso que nós podemos fazer. É isso que nós temos aqui e agora. Depois nós vamos para um outro agora, nós vamos também convidar a criança, né? Aí eu vejo Sim. que você fica sempre nesse brinquedo. Será que você não gostaria de experimentar uma outra coisa hoje? E aí, aos poucos, a criança também vai trazendo. E eu posso, enquanto a criança está no joguinho dele, eu estar fazendo massinha, construindo alguma coisa. E a criança vem, a criança se aproxima também. Sim. Eu já tive várias crianças que amam os eletrônicos, mas eu não tive ninguém que se recusou a brincar comigo com outros jogos. Mas eu sempre tenho o cuidado de... e às vezes eles me trazem coisas muito interessantes, né? Ai, olha aqui esse gatinho, mexe nele. Você vai ver como ele mexe quando teve essa coisa de você mexer no bichinho e ele responder. Então, fazer um diálogo com isso. É, até porque é E só um instrumento e a criança também tá falando dela, né? Quando ela tá falando tá falando disso. dela. Né? Eu tenho Exato. duas sobrinhas que estão pré-adolescentes e elas estão nesse joguinho aí que você falou. Se você deixar, vão passar o dia. Elas hoje brincam de fazer live no Instagram, inclusive falando sobre esse joguinho. É interessantíssimo. E eu fico lá, como tia babona, assistindo as lives, às vezes sozinha, só eu assistindo, mas eu fico assistindo. E eu acho Sim, interessante porque, às vezes, nos pequenos detalhes, porque eu não conheço desse jogo, mas eu sei que você vai tendo o bichinho, e aí você vai conseguindo bichinho, e o bichinho é raro, o outro bichinho não é raro, e aí ela pode dar um bichinho para uma pessoa. E aí é interessante, conforme a criança vai narrando o jogo, que ela vai contando detalhes, como assim, não, olha, para fulaninha, eu dei um bichinho. Mas era um bichinho raro, mas ela não deu valor ao bichinho. sim. E aí ela foi e deu para outra pessoa. Você acredita que ela fez isso?
De quem que essa criança tá falando? É do bichinho, do forte? Não, ela tá falando Não, tá dela, falando né? dela, tá falando dela. Do Do que que ela é deu, que era tão importante, valioso do para que outra ela... pessoa e o Isso, outro não isso. valorizou. Isso é interessante. Então, assim, é meio que a história do não importa do que estamos falando, né? No final, estamos sempre Exato, no falando de nós final mesmos. estamos falando de nós, estamos falando. E quais são as coisas importantes da sua vida que você não daria para ninguém? Quais são as suas coisas preciosas também que você quer, que coisas você deseja também? Quais são as suas preciosidades? E aí Sim. nós vamos entabulando a conversa, né? E, E que e talvez ele vai. continue ali jogando. Mas ainda assim ele tá numa conversa e tá numa interação com você também. Tá Né? numa A coisa interação, com da certeza. rigidez, né? Tirar completamente aquilo que eles já conhecem de cena vai deixar Ele vai ficar eles. com raiva. Ele Claro. vai ficar com raiva, não vai fazer vínculo com você, não vai querer, de repente, não quero ir mais, ela é chata. Ok, vamos aos poucos, né? Vamos ser um pouco mais. Nesse momento eu gosto de ser rogeriana, sabe? Nesse momento eu acho legal a postura rogeriana, né? Que é muito parecida com a nossa postura também, Sim. de aceitação. De aceitação. Eu posso não concordar que aquela criança só esteja naquilo que vai fazer mal para os olhos, vai fazer mal para a visão, vai fazer mal para o raciocínio, ficar o dia inteiro. Mas é como ele é neste momento. Eu tenho que entrar no mundo dele, eu tenho que aceitar isso. Sim. Eu tenho que aceitar. E esse é um momento para eu me vincular com ela. E a outra coisa que eu gosto de fazer também são as sessões familiares. Né? Além de Sim. sessão de orientação, e eu acredito muito nisso, que quem atende criança tem que atender os pais, tem que fazer sessão de orientação, não necessariamente porque a criança está em terapia, os pais precisam necessariamente estar em terapia, porque às vezes eles não têm demanda, e só porque o psicólogo falou, mas eles precisam de orientação. E talvez nessas orientações eles encontrem uma demanda para, eu precisava trabalhar melhor isso. Então, que tal uma terapia para você? Ou terapia juntos, que eu faço de vez em quando, vamos lá? Vamos fazer uma sessão juntos? E nessa sessão juntos, não necessariamente para lavar roupa suja. Às vezes para pegar a polaridade saudável. Vamos brincar. Eu gosto muito de Lego. Então, quando eu faço sessões familiares, o Lego está ali presente. Vamos construir não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os pais ficam encantados, às vezes, mais do que a criança, e acabam promovendo isso em Sim. casa, de ter um espaço para brincar, de ter um momento de fazer um jogo de tabuleiro, que é tão gostoso de fazer, e por que não fazer um jogo de tabuleiro no momento? Não precisa da quantidade de tempo que você fica com o seu filho, mas a qualidade. Porque você também Até tem as suas montar coisas para quebra-cabeça fazer. junto, né? Os pais que Montar montam quebra-cabeça é junto. fantástico. Porque é uma coisa que fica ali, às Fantástico. vezes, na mesa do jantar, você desestrutura a sala e cada dia cada um vai lá, passa e coloca uma Vai lá e põe um pecinha, monta uma pedacinho. pecinha. E é uma coisa feita em família e no tempo que é possível. Que cada No um é tempo que é possível. E de possível. vez em quando sentam juntos para fazer, né? Então é uma Isso, coisa bem interessante. Eu sou fã de quebra-cabeça, eu acho que hoje ainda não também. consigo Eu fazer também. grandes quebra-cabeças aqui em casa, mas é um desejo um dia. Sim, sim. Uma Que eu outra acho coisa que eu gosto de interessante. fazer com a família, pegar uma cartolina e pedir alguém faz uma casa grande aqui. Agora vamos pegar a revista. O que é importante ter numa casa? E cada um coloca as suas figuras e depois eles conversam entre si, mas isso é fantástico. E aí explica, e o que tem já na sua casa? O que falta? E o que precisa para ter isso? Nossa, Sim, isso dá, às vezes, 2 sessões de terapia
nessa coisa. É muito bem Tem uma interessante. dinâmica que eu uso muito na terapia de família quando tem crianças já com idade que desenham, né? Quando as crianças estão presentes, às vezes é pedir para eles desenharem a casa deles mesmo. Sendo que Isso, cada um só tem isso. uma canetinha. Uma dinâmica bem conhecida, né? A casa. Cada um tem uma canetinha e eles não podem falar entre si. Eles têm que desenhar, só uma pessoa da família vai poder falar. E é interessantíssimo você ver assim, aonde vai a energia da criança, né? Mas, geralmente Exato. quem faz todo o contorno são os pais. E faz Sim, a divisão. Depois vem a criança, sim. começa a desenhar. E é interessante que assim, tem criança que não entra no quarto dos pais. Não desenha Isso, nada no quarto dos pais. Mas o isso, quarto isso. deles é maravilhoso. Todo mundo Exato. entra, todo mundo bagunça, todo mundo coloca alguma coisa. Na sala sempre tem geralmente muita energia de todos, mas é muito interessante essa dinâmica que a gente vê exatamente onde eles têm, né, permissão de circular, aonde os pais colocam o limite ou se colocam. É bem interessante essa Exato. dinâmica, né, do desenho com Muito, criança e muito. família. E hoje, neste momento que eu ainda estou atendendo online, eu ainda não voltei para os presenciais, até porque o meu consultório fica num prédio e eu acho que ainda Sim. é um momento de preservar. Então, eles fazem questão de me apresentar a casa deles. Então, aquilo que antes era só no desenho, hoje é ao vivo. Essa é a minha casa. Ai, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar meus gatos. Eu vou te mostrar a minha rede. Agora eu vou te mostrar o quarto da minha mãe. A mãe ouve e fala, não, pelo amor de Deus, tá tudo bagunçado. Aí eu já, né, não, eu só vou mostrar o que não está bagunçado. Aí eu já, né, aí você já entra com aquela coisinha, mas mãe, é assim, casa que não tiver um pouquinho de bagunça, não tem vida, né? Não é Casa tem que normal. ter. Casa muito perfeitinha é casa para corretor mostrar para vender. Casa que tem vida, tem movimento. Então tem uma baguncinha aqui, sim, tem coisa, tem uma coisa espalhada ali, tem, e é assim mesmo. Faz Então eu acho parte. fascinante assim, esse mundo das crianças, porque eles são muito. A gente estava falando de autenticidade agora há pouco, eles são muito autênticos. Né? E São. eles estão em desenvolvimento. E eu penso que a terapia para crianças só vai fazer bem para eles, porque eles vão tomar posse dos seus desenvolvimentos, vão desenvolver suas habilidades socioemocionais também, vão saber trabalhar com as emoções e resolver pequenas coisas que eu sou desse jeito e aceitar algumas coisas, né? Tem algumas Sim, coisas que não mudam. Se eu sou é o filho como se a mais velho, eu vou terapia ser sempre filho mais velho. sempre. Não adianta, isso Não não tem muda. jeito. O caçula ainda pode perder o posto, mas o mais Pode perder o velho. posto, mas o mais velho não perde. O mais velho, o do meio, ele pode vir a ter o status de filho mais velho quando o mais velho muda, vai estudar fora ou se casa, mas aí quando ele já é grande. É, já perdeu a graça, não quer mais. Mas tem algo assim, conforme você foi falando, que me veio à mente, como assim, faria sentido a gente dizer que a psicoterapia infantil ela não é para você trabalhar só para você trabalhar com paciente identificado, mas que talvez a gente pudesse, quanto psicólogos, trabalhar com a ideia, igual como a gente já tem trabalhado com a ideia de adultos, né? Que é uma profilaxia. Na verdade, você faz psicoterapia não é porque você tem um problema, mas é porque você quer se autoconhecer e etc. E que seria muito Isso, interessante, talvez, a gente começar a olhar a psicoterapia infantil como a gente olha para uma fono, ou olha para uma isso. psicomotricidade, ou olha para tantas outras atividades que a gente coloca o filho. E por que não colocar numa terapia onde ele, mesmo que ele não tenha um problema, que ele vai passar um período, né, e vai se autoconhecer. E aí teve uma pergunta que eu acho que talvez cabe com essa ideia, que alguém perguntou a respeito de criança fazendo psicoterapia em grupo.
E aí eu fiquei Tá. imaginando assim, por que não se for um caso, por exemplo, como esse de autoconhecimento, de propor atividades de autoconhecimento? Aí eu não sei o que você acha. Olha, eu tenho muita experiência, inclusive o meu mestrado foi e vai sair um livro que eu e a Sheila Antoni organizamos, deve sair em outubro, talvez, que é a Gestalt e Infância e Gestalt Terapia, que eu escrevo um capítulo de grupos, de atendimento de grupos de crianças, que foi o meu mestrado, foi sobre isso. E é fantástico, porque você faz o grupo e às vezes uma coisa que você fica assim, será que eu falo isso para a criança? O outro fala. Sabe assim, eu ganhei nossa, eu tinha um relógio igual esse, mas eu quebrei. Mas você não toma conta das suas coisas. Assim, na lata, a criança fala. Então, tem alguma. E às vezes eu promovo um encontro, como se fosse um workshop, um encontro, ou no consultório, ou num parque. Sabe, outro dia eu fiz um curso com o Marco Bilibil, ele falou, alguém tem um consultório vivo? Então eu falei, de vez em quando eu faço isso, um consultório vivo. No parque, uma sessão, às vezes, com os pais e as crianças. E no consultório, às vezes a gente assiste um filme, um vídeo, um filme, depois a gente conversa sobre aquele filme, faz uma hora de lanche, ou faz uma atividade com argila. E teve uma vez que foi muito interessante, porque tinha uma menininha do espectro autista, e eu juntei, nós estávamos em 4 crianças, e e o menino ajudando ela com argila, ele olhou, ela é especial, né, Rosana? Eu falei, ela é especial. E ele cuidou dessa menina a sessão inteira. Foi muito interessante. E ele é todo individualista, mas nesse momento ele pôde cuidar. Então tem coisas que acontecem no grupo que são ótimas. A gente pode trabalhar em grupo, sim, e grupo é fantástico. Às vezes eles vêm já, eles se encontram, porque eles se encontram na sala de espera. Eles já entram. Hoje nós vamos jogar o War. Você vai jogar junto, ou você não vai jogar. Então, eles já decidem. E outro fenômeno que às vezes acontece, que na sala de espera ficam as mães. E as mães ficam, né, Elas trocando fazem um costura. outro grupo terapêutico lá Eles dentro fazem um da outro sala de grupo espera, quase. terapêutico da sala de espera, e que é fantástico, porque aquela coisa, você mexeu num grão de areia, você mexeu em tudo, né? Você mexeu em tudo. Então, quando você atende uma criança, você está atendendo a família inteira também. Porque ela vai ser Isso é bem interessante de pensar, um né? Porque agente transformador. é a base da Gestalt terapia também, né? Quando a gente para pensar a teoria de campo, a gente fala exatamente sobre isso, a gente fala em vários pontos, mas a ideia de que você não está trabalhando apenas um sujeito e o quanto isso tem força quando a gente trabalha com a criança, né? Que é um ponto Muita, ali tão muita. sensível daquele sistema, e quanto é importante isso, né? E que não é legal só os pais trazerem, às vezes, para a psicoterapia infantil, porque isso geralmente acontece quando os pais, às vezes, já preveem uma mudança no sistema, isso é, os pais vão se separar, eles já estão conversando sobre uma separação, aí eles falam, Sim, vamos levar para terapia? Porque aí é como se fosse assim, exato. vamos pedir para o psicóloga contar? E não é É, bem isso, né? Não é não, aí que trabalha. não, mas vamos trabalhar junto, vamos, né? Vamos pedir essa ajuda. E, enfim, eu sempre entendo que a criança precisa ter um espaço na psicoterapia. Tem gente que trabalha com família e não aceita muito terapia de crianças fora da família. Eu acho que tem todos os modelos possíveis, porque às vezes a criança tem questões dela que precisam ser trabalhadas individualmente e que vai levar para a terapia familiar também. Sim. E tem os E que às seus, vezes pode, tudo tem os inclusive, seus fortalecer a limites. criança para depois ir para uma terapia de família, já que a Exato, criança muitas exato. vezes não sabe falar sobre si.
E eu, quanto terapeuta de família, assim, eu sou daquelas, assim, apaixonada por terapia de família. Se você me pedisse para eu escolher para mim, talvez eu escolhesse a psicoterapia de família. Claro. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, que, assim, que eu já observei quanto terapeuta de família, quando as crianças já passaram por um processo terapêutico, as crianças chegam dentro da sessão de família se autorizando a dividir seus Sim, sentimentos, a se colocar, sem perder a hierarquia com os pais, não é apontando o exato, dedo para pai, exato. não. Mas é com Não, delicadeza, com educação, mas assim, entendendo que ali eles podem se colocar. E crianças que às isso. vezes nunca passaram, eles não conseguem nem verbalizar. Se você faz uma pergunta para a criança olha para os pais e espera que os Olha para pais os pais respondam. para posso responder, eu tenho que ficar olhando, eu posso, e se eu responder uma coisa e eu chegar em casa e levar uma bronca porque eu falei tal Sim. coisa, E né? não só a Então, criança, mas como os pais, eles também aprenderam, muitas vezes na terapia infantil, a escutar a criança. E a aí eles escutar. também deixam a criança falar durante um. Não precisa ser a sessão toda, mas eles autorizam a criança a falar. E eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Até imagino que os pediatras também passem muito por isso. Luiz, que estava aqui antes falando da odontologia, também deve passar por isso. Onde assim, o Aham, pai leva a criança. Eu não estou falando de criança com menos de 4, 5 anos, não. Porque é óbvio que uma criança de 2 anos sou eu que claro. vou falar. Meu filho não vai conseguir falar muita coisa sobre Não, ele. não Só que uma mesmo. criança um pouco mais velha, de 10 anos, ela deveria já chegar no médico acompanhado da mãe. E não a mãe indo ao Isso. pediatra E acompanhado do falando filho, tudo. né, falando pelo Exato. filho, né? Então, eu acho que é interessante essa dinâmica da gente perceber que horas que isso pode mudar. O filho pode falar por Isso. si e o pai também se dá o direito de se encantar pela fala do filho, né? Porque geralmente Com quando o filho certeza. fala, o pai se encanta, fala: meu Deus, essa criança morava lá em casa, né? E eu nunca É. Ele escutei. sabe tudo isso. É Ele sabe tudo isso. interessantíssimo. Teve uma vez que eu tive uma experiência muito interessante. Era a primeira sessão e veio o pai, a mãe, a tia, a avó, porque de lá eles iam para um outro lugar, e a criança de 10 anos, mais ou menos. Eu abri assim a porta e eu fiz o que eu faço normalmente. Quem vai entrar? Quem vai entrar? O menino. Eu vou entrar. E entrou. Ou seja, ali ele mostrou: agora é meu espaço. Agora é meu espaço. Eu que vou entrar. E entrou e falou. E depois, obviamente, eu marquei uma outra sessão para vir só os pais, para conversar. Porque eu entendo que tem que ter um momento com os pais, sim, né? De nós escutarmos esses pais também. Então, foi bem interessante, porque o menino levantou, sou eu. Ele Ah, estava pronto para terapia, ele né? Eu estava não sei se o pronto, ele resto estava estava pronto. pronto, mas ele É, eu estava. não sei, mas ele estava. Porque eles foram fazer como um evento, ó, daqui a gente vai comer uma pizza, porque era assim, 7 horas da noite, uma coisa assim, amor, daqui nós vamos para algum lugar, então a terapia é só uma passagem. Mas ele não, ele se posicionou, é a minha terapia, acabou. Muito bom. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Agora a gente está literalmente nos minutinhos Nos finais. minutos finais, A gente vai começar a se despedir, mas se alguém ainda tiver sim. alguma pequena pergunta rápida, talvez ela consiga responder. Mas também, se não conseguirem fazer a pergunta agora, não tem problema. Vocês não esqueçam que o Instagram tem sempre um direct. Às vezes a gente se perde um pouco, eu acho que a Rosana Eu também. me perco totalmente nos directs, Mas quando a mas gente vocês acha um direct, a insistam. gente responde. Isso, insistam. Eu tô me familiarizando com isso. Ainda preciso pegar um adolescente para me dar aula disso. Eles são ótimos, eles aprendem muito. Se eles São. não sabem, Sabem eles percebem tudo. rapidamente. Mas então, assim, Sabem não se tudo. esqueçam, mandem mensagem. Vocês podem mandar mensagem. Em algum momento ela vai te responder, ou eu vou responder, tanto faz. Vocês podem fazer. Se for Qualquer muito sobre coisa, criança, faz direto para ela, porque eu vou encaminhar isso. a pergunta.
Qualquer Tá, coisa, se tá. for muito difícil, vocês mandam para a Paula e a Paula manda no meu Instagram. No meu, no A meu, gente, no a meu gente se WhatsApp. comunica. Manda no meu Isso. WhatsApp, não tem problema. Tá. Então, Tá? foi Então, agradeço a vocês. Eu agradeço, Giovana lá no início disse que está no Uruguai, se eu não me engano. que Agradeço delícia. pela audiência de outro país. A gente adora. E obrigada também pelas perguntas e sempre estar participando. Obrigada, Cláudia. Que bom que vocês estão gostando da live. Que bom que foi enriquecedor para vocês, porque a ideia é a gente mesmo promover a Gestalt terapia e trazer mais encantamento de quem tem dúvida também para a Gestalt terapia, porque Exato. foi o que exatamente a Rosana falou lá no início. Muitas vezes a gente na faculdade gosta de alguma coisa, gosta até da psicologia, gosta da forma, só que a gente fica perdido, porque eu gostaria de ser mais autêntico, eu gostaria de estar mais aqui, mais inteiro, e, Exato. algumas outras abordagens eu não me encaixo. E aí, de repente, eu encontro a Gestalt terapia como se o mundo... Ah, que bom! É quase a história, eu não preciso me desformar para poder me encaixar em alguma coisa, né? Ter algo É que se encaixa verdade. melhor. Alguém está perguntando se vai ficar gravado, vai? Vai direto para o IGTV. Se não der erro aqui, vai direto para o IGTV, Então tá? pronto, isso é a Paula que sabe, eu não sei fazer isso também. Qualquer coisa vocês também mandem para amigos assistirem, conhecerem a Rosana. A Isso. Rosana também está lançando um curso, não é isso, Rosana? Só para você Eu falar estou do seu lançando um curso. curso no Sede Sapiência, é um curso anual que eu tenho, tá? Todo mês de outubro, são 5 encontros, que é a Clínica Infanto-Juvenil. Clínica Gestáltica Infanto-Juvenil, e esse ano vai ser na modalidade online. Então, quem está longe é mais fácil de fazer, só entrar no www.sedes.org.br, enfim, né? Não é difícil, gente. Sede Não é Sapiência não é difícil. tão difícil de Não, achar. Sede Qualquer coisa vocês Sapiente, também procurem lá no Instagram dela, que com certeza tem lá a propaganda e é fácil de achar o link. Tá? Então Mando, é Thaís, isso, o link gente. dessa live. Mando sim. Obrigada, Paula, pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui com vocês, tá? Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo, Thaís. A Thaís está fazendo propaganda do meu curso. Thaís também é uma gestalt terapeuta maravilhosa, tá? De crianças também, enfim. E é isso, gente. Muito obrigada, Obrigada. Rosana. Depois a gente se encontra pessoalmente, espero, muito rápido, num próximo congresso. Já temos congresso ano que vem, espero que dê tudo certo Ano para o que vem. congresso existir. Também acho. Tá bom? Nossa, obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.